Então, Amadeu, ontem, no final da tarde, o presidente da Câmara, Hugo Mota, despachou lá via decreto a cassação do deputado Eduardo Bolsonaro. Então, a gente tem a imagem aí desses documentos e a gente sabe que, diferente da Carla Zambelli e do Ramagem, que são condenados, se enquadram ali na lei da ficha limpa, o Eduardo foi cassado por conta das faltas. Ele já está desde o início do ano nos Estados Unidos e aí o presidente decidiu cassar o mandato dele por falta. Uma cartela explicando a diferença entre a situação dos três. Olha aí, Ari. A inelegibilidade de Ramagem e Zambelli se deve a condenações com trânsito em julgado, ou seja, sem possibilidade de recurso. Foragido nos Estados Unidos, Ramagem foi condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão por envolvimento na trama golpista, enquanto Zambelli tem 2 condenações, uma a 10 anos de prisão por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça e outra a 5 anos e 3 meses por porte ilegal de arma de fogo. Todas as condenações foram definidas pelo STF. De acordo com o artigo 55 da Constituição, o deputado ou senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado perde seu mandato. A situação vale tanto para Ramagem quanto para Zambelli. Agora o caso Eduardo, por que é diferente? Apesar de perder o mandato, o ex-deputado não tem condenação criminal definitiva. No último dia 26, ele se tornou réu no STF por coação em um processo relacionado às sanções contra o Brasil, articuladas por ele junto ao governo americano, para tentar evitar a condenação do pai Jair Bolsonaro. Caso haja condenação definitiva pelo STF, ele também ficará inelegível. O que pode acontecer até a metade do ano de 2026. Mas até lá, ele é elegível sim, apesar de não ter o mandato de deputado. Agora, a reação de Eduardo é manchete da Nájila, Lari. Como ele reagiu ao ter o mandato cassado por faltas? Eduardo Bolsonaro diz que valeu a pena ser cassado por buscar sanções a ministros do Supremo. Ele lamentou ser traído por deputados que ele ajudou a eleger. Vamos ver o vídeo. Para vocês, valeu a pena. E valeu muito a pena ter pela primeira vez conseguido levar consequências reais para esses ditadores. Para mim o que fica, na verdade, é uma medalha de honra, não é a perda de um mandato. E eu tenho certeza que essa história não acabou. Ainda durante a eleição de 2022, eu pedia votos para outros candidatos a deputado federal pelo estado de São Paulo, para fazer uma bancada grande. E eu atingi o meu objetivo, porque eu jogo para o grupo. E eu tenho a certeza que eu fiz o certo, e isso é que é o mais importante. Mesmo sabendo agora que os deputados federais beneficiados, que não seriam eleitos se tivessem outro partido, estejam hoje votando para cassar o meu mandato. Eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Porque o que faz você me seguir não é um diploma na parede. E certamente, com apenas 41 anos de idade, ainda haverá muitos capítulos dessa linda história que a gente escreve junto. Nós resistiremos e nós venceremos. Francis Teixeira. Cadê o Hugo Mota? Ele seguiu Hugo apenas... não. Oi? Eduardo. Não, mas eu começo falando da bem. cassação, sim, que ele seguiu apenas o regimento. E você vê aí o Eduardo Bolsonaro, ele fazendo um discurso para que ele passe uma imagem ao seu eleitorado de que ele ainda está firme, que é resiliente e que não foi derrotado. Ele não quer passar a imagem de derrotado, mas notadamente todo o movimento que foi feito pelo Eduardo Bolsonaro foi um movimento que o levou a uma derrota política, provavelmente o levará a uma derrota judicial, porque ele sequer poderá concorrer ao Senado como era o projeto inicial, caso seja condenado até lá, e as provas, Amadeu, ele próprio produziu contra ele. Nós divulgamos uma série de vídeos em que ele ameaça, que ele coage para tentar mudar uma decisão da justiça em relação ao pai dele. Então a situação dele é complicadíssima e essa pose de vitorioso não cola para o Eduardo Bolsonaro. O Alex, várias vezes nos vídeos ele dizia assim, não, nós aqui, eu e o Paulo Figueiredo, é tudo ou nada. Ou a gente consegue que o Trump derrube, libere o Bolsonaro e derrube lá o Moraes, ou é nada. Para nós é tudo ou nada. Ele ficou com nada?
Olha, Madeu, eu tenho que dar o braço a torcer. Ele acertou nessa previsão. Acertou e ele ficou com nada, né? O Brasil em si, enquanto instituição, ficou com tudo. Porque apesar dele dizer que se vangloria, né, de ter conseguido pela primeira vez na história dar consequências reais para o que ele chamou de ditadores, que no caso são os ministros, mais precisamente o ministro Alexandre de Moraes, ele conseguiu por um curto período de tempo e logo depois foi revogado. Não só essa decisão, por exemplo, da Lei Magnitsky, mas também a questão das tarifas. E olha, Amadeu, assim, chega a ser vergonhoso. Primeiro, porque ele cavou a própria cova, aumentou a cova do pai, porque já estava cavada, né, durante o primeiro processo do julgamento também, e aumentou também a cova já do próprio grupo político, porque já estava uma bagunça à direita. Depois dessa situação em que ele fica inelegível, sendo um puxador de voto, infelizmente é ainda uma figura política muito forte, que caso seja elegível, continue elegível na eleição do próximo ano, novamente será um puxador de voto, eu não tenho dúvidas disso. Então, caso ele tenha essa condenação pelo Supremo Tribunal Federal, aí ele terminou de enterrar todo mundo mesmo. Ô, Ari, agora você perguntou, ele explicou. Ele explicou que a traição é porque teve gente que só foi eleita por causa dele e que agora está até votando para caçá-lo. Verdade. Eu acho que é um episódio que vai amadurecê-lo politicamente. Bem-vindo à política, deputado. Se eu achava que era dono dos mandatos de todos esses parlamentares, fidelidade tem um limite. E o limite é o suicídio político, tá? Porque a maioria da população foi contra os ataques que o senhor fez ao Brasil. Foi contra todas as pesquisas, todas, até as feitas pela direita, indicam que os brasileiros são contra a postura de Eduardo Bolsonaro em relação a sancionar o Brasil, a sancionar o Alexandre de Moraes. Até mesmo gente da direita, porque as pesquisas iam muito além de 50%, tá? Então, o senhor errou, foi um erro de estratégia. Agora, eu acho que a Câmara errou também. Uma Câmara ideal, uma Câmara séria, teria caçado Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, por quebra de decoro. E ele já estaria inelegível hoje, sem precisar de condenação em julgado, com trânsito em julgado, porque ele quebrou o decoro, gente. Peraí. Ele está nos Estados Unidos, sancionando o próprio país, atacando frontalmente a nossa soberania. Existe alguma quebra de decoro maior do que essa? Passou pano. Fecha aí, Eliezer. Eu acredito que ele está experimentando um declínio político muito acentuado, deve estar sentindo as consequências de tudo o que ele fez, sem avaliar com equilíbrio o que poderia acontecer, e agora o resultado está aí. Realmente fragilizado, pode ser engolido aí por outras circunstâncias que vêm mais à frente, mesmo com essa pose, né? Tentando se manter como se estivesse inatingível. E não está. Não deu certo a saída para os Estados Unidos, não deu certo as afrontas que ele alimentou. Enfim, está pagando por aquilo que ele mesmo ocasionou. Mariano Icoli, muito obrigado. Bom final de semana.